noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um culto de oração da Primeira Igreja Batista do Estado de Rondônia. Esse momento que nós realmente separamos para nos colocar diante do Senhor e nos apresentar diante dEle em oração. Mas antes de tudo, nós também queremos louvar e exaltar e glorificar o nome daquele que é o único digno de receber toda adoração, toda honra e toda glória. Quero ler um texto da palavra do Senhor que está em Salmos, capítulo 116, versículos 1 e 2, que diz assim: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Que coisa maravilhosa! Sabemos que o nosso Deus, Ele é grande, excelso, magnífico, mas Ele também é um Deus pessoal, que se relaciona de forma individual conosco. Por isso que o salmista diz com tanta segurança: Ele inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu vivi. Que nós possamos encontrar nessa palavra, nesse texto, a segurança, a permanecer realmente nos caminhos do Senhor e olharmos sempre para Ele. Vamos orar? Ó Deus, nós te louvamos, Pai, por mais um dia, ó Deus. Mais um mês, ó Deus, que está se findando, ó Deus. Queremos te bendizer, Pai, pela tua grandeza, pela tua soberania, Pai, pelo controle do Senhor, ó Deus, em todas as coisas, Pai. Nada foge da tua presença, ó Deus. Nós te louvamos por isso. Nós te exaltamos e te glorificamos, Pai. E queremos dizer como salmista, Pai, que invocaremos o Senhor para sempre, enquanto vivermos. E sabemos, ó Deus, que pelo sangue derramado na cruz do Calvário, pelos benefícios alcançados pela cruz de Cristo, ó Deus, nós podemos também, ó Deus, continuar, Pai, na eternidade, louvando e bendizendo o Senhor. Ó Deus, nessa hora, Pai, nós queremos, Pai, nos colocar diante do Senhor e realmente reconhecer a tua grandeza, Pai. E queremos também, Pai, colocar nossas vidas diante do Senhor, cada pedido, cada motivo, Pai, ó Deus, de oração que for colocado nesse culto hoje. Que o Senhor, Pai, atenda, que o Senhor responda, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia em nos atender, ó Deus. Ó Deus, também oramos por cada pessoa que estará, Pai, durante esse culto, ó Deus, para que o Senhor também fale ao coração de cada pessoa, que o Senhor dê quietude, Pai, a cada coração, Pai, e que juntos, ó Deus, possamos continuar, ó Deus, exaltando e glorificando o Senhor, enquanto vivermos, Pai. Receba a nossa gratidão, toda adoração, todo louvor, Pai, porque só o Senhor é digno, Pai, de receber toda a honra e toda a glória, Pai. Essa é a oração, Pai, que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. mesmo quando não há nada a realizar.
noite, irmãos, graça e paz. Nós vamos agora, neste momento, ter um momento de oração intercessória. Mas antes de começarmos, eu gostaria de ler com os irmãos alguns versículos do Salmo 16. Diz assim, Salmo 16, versículo 1 e 2. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. E aí os versos 7 ao verso 11. Diz assim, bendirei o Senhor que me aconselha, na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim, com ele à minha direita não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará em tranquilo. Porque tu não me abandonaste no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Por 2 dias nós temos lido este Salmo 16 na nossa leitura devocional, no manancial, e ele fala exatamente isso, que o Senhor é santo, é bondoso, é amoroso e que ele, além de tudo, é nosso conselheiro. Então nós sabemos que em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas tribulações, o Senhor não tem nos abandonado, tem ouvido as nossas orações, tem estado conosco. E neste momento, eu convido a todos vocês a estarmos orando. Nós temos alguns pedidos específicos no grupo da igreja, que tem sido colocado no grupo da igreja, pela recuperação daqueles que estão ou então que tiveram Covid, pelos que ainda estão nas UTIs, que o Senhor tenha misericórdia desses, pelas famílias em luto, pelas famílias da nossa igreja, para que o Senhor também nos dê sabedoria neste ano de comemoração do centenário e que o Senhor esteja realmente nos capacitando para a obra que Ele nos confiou. Então vamos orar? Pai, eu agradeço ao Senhor, porque em meio a tantas tribulações, em meio a tantas dificuldades, o Senhor tem se feito presente em nossas vidas. O Senhor tem atentado às nossas orações e te somos gratos por isso, porque mesmo nós não sendo merecedores, o Senhor, por amor, por misericórdia, tem ouvido as nossas orações. Colocamos diante do Senhor, Pai, todos aqueles que estão enfermos. Tem misericórdia, Senhor Deus. Visita esses enfermos. Sopra o fôlego da vida na vida desses que precisam de ar, precisam se recuperarem. Estejam com aqueles, Senhor Deus, que precisam de uma ajuda, de um atendimento, precisam de um leito no hospital. Que o Senhor possa abrir portas e que principalmente nós, como cidadãos, possamos ter a consciência de nossos atos, evitando o contato pessoal, evitando, Senhor Deus, sair de casa. Tem misericórdia, Senhor Deus. Só o Senhor é por nós neste momento de angústia, de aflição, de medo. Que o Senhor esteja trazendo a paz aos nossos corações, em nossos lares, no coração de nossos familiares. Que eu esteja derramando bálsamo no coração daqueles que estão sofrendo a perda de algum ente querido, de algum parente próximo. Que o Senhor derrame da tua cura, Senhor Deus, nesses corações, para que eles possam se sentir amparados pelo Senhor, curados pelo Senhor. Pai, neste ano de 2021, tantos projetos, tantos planos foram feitos em relação ao centenário da PIB aqui de Porto Velho. Mas todos esses planos estão em tuas mãos. O Senhor tem o controle de tudo. Por isso, Pai, pedimos, clamamos, dê-nos sabedoria, dê-nos, Senhor Deus, discernimento para que possamos fazer o melhor para honrar e glorificar ao teu nome. E não para nos aparecermos, não para nos exaltarmos, mas sim exaltar o teu nome. Nos dê condições, capacite a liderança, o grupo que foi eleito para tratar deste assunto, Senhor Deus, que tudo que seja feito seja pensando em honrar e glorificar o teu nome. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor continue visitando as famílias da nossa igreja, continue, Senhor Deus, despertando o teu povo
para que continuemos firmes na Tua obra, continuemos firmes na oração, na nossa devoção com o Senhor, buscando a Tua palavra, que continuemos, Senhor Deus, a ser fiéis no cumprimento do mandamento, entregando aquilo que te pertence, entregando o nosso dízimo, sendo caridosos, Senhor Deus, levantando cestas básicas para aquelas famílias que precisam, que carecem de auxílio neste momento, que possamos, Senhor Deus, demonstrar através de nossas ações que somos verdadeiramente uma família que se importa um com o outro. Desperta-nos, Senhor Deus, para que neste momento de isolamento não sejamos uma igrejinha de porta fechada, mas que possamos ser uma igreja ativa, Senhor Deus, que vivencia o Teu amor, que proclama o Teu Evangelho e que sofre com os que sofrem, que se compadece com aqueles que estão entristecidos. Nos ajude, Senhor Deus, a sermos uma igreja viva, atuante, eficaz, neste momento de pandemia, neste momento, Senhor Deus, de tribulação, neste momento de perda, de incertezas. Nos ajude, Senhor Deus, a sermos luz nessa escuridão que reina em nosso mundo. Eu agradeço ao Senhor, Pai, por essa oportunidade, agradeço ao Senhor porque o Teu amor tem superabundado todas as nossas dificuldades. Eu agradeço ao Senhor porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. Eu peço ao Senhor que continue nos dando, Senhor Deus, dias na Tua presença, que nossa vida, o nosso viver seja exclusivamente para honrar e glorificar ao Teu nome. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Deus abençoe a todos. Em comunhão, quero viver
Graça e paz, irmãos, mais uma vez juntos para podermos meditar na palavra do nosso Senhor. Espero que você tenha passado um dia abençoado, um dia sob os cuidados do Senhor, ou que esteja experimentando deste mesmo cuidado durante toda a semana. Tenha certeza que estamos orando por sua vida, por sua família, temos lembrado das famílias da igreja, para que o nosso Senhor esteja sempre nos dando todas as condições para enfrentar estes tempos que estamos vivendo, tempos tenebrosos, tempos de preocupação de saúde com o nosso país, com as nossas autoridades. Temos uma responsabilidade muito grande, como povo de Deus, de estar não somente intercedendo por aqueles que nos governam, mas também levando a eles uma palavra vinda do Senhor. E quando não podemos falar, podemos agir. Quero convidar você, meu irmão, a me acompanhar na meditação deste momento, que se baseia no texto de Atos, capítulo 9, verso 31. Atos 9, 31, diz assim: Assim, pois, a igreja em toda a Judéia, Galileia e Samaria tinha paz, sendo edificada e andando no temor do Senhor, e, pelo auxílio do Espírito Santo, se multiplicava. Este é o texto de Atos, capítulo 9, verso 31. Vamos orar? Querido Pai, eu lhe agradeço imensamente por este momento, pela oportunidade de estarmos juntos aqui, celebrando o Teu nome, Te adorando, orando ao Senhor, meditando em Tua palavra. Agradeço o Seu cuidado e peço que Teu povo, neste momento, possa se nutrir de Tua palavra, para poderem e também para podermos experimentar a cada momento, a cada circunstância da Tua sustentação e que possamos fazer escolhas segundo a Sua vontade. Perdoa as nossas faltas, dá-nos, ó Deus, a compreensão da Tua vontade no nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, hoje quero compartilhar com os irmãos alguns fatos muito importantes que são necessários, fatos narrados na Palavra de Deus, que são importantes para podermos viver o nosso tempo, sustentar-nos durante este tempo em que estamos vivendo. E o que acontece conosco hoje, podemos tirar lições muito importantes e muito essenciais do que aconteceu com o apóstolo Paulo no começo da era cristã, no começo da igreja de Cristo. O texto que acabo de ler, do capítulo 9, verso 31 de Atos, relata o fim de uma sequência em que inicia com a conversão do apóstolo Paulo. Antes disso, o apóstolo Paulo testemunhou a morte de Estevão em razão da pregação, em razão do seu testemunho vivo da graça. No capítulo 9, nós encontramos a conversão de Saulo, que é o apóstolo Paulo, no caminho para Damasco. Como os irmãos conhecem o texto, não preciso lê-lo em toda a sua integralidade, mas ali encontramos que Paulo recebeu a autoridade dos maiorais de Jerusalém para perseguir, para buscar, localizar e prender os cristãos que estavam na região ali de Jerusalém, Judéia, Samaria, toda a região em que estava sob os cuidados ou liderança destes maiorais. Paulo então sai à caça deles, e o texto bíblico deixa bem claro que o apóstolo Paulo entrava nas casas e botava o pessoal para fora, mandava preso e não tinha o que discutir. Ele tinha esta autoridade recebida por cartas, por documentos. A fama de Paulo, melhor dizendo, a fama de Saulo já o precedia quando ele chegava na cidade. O pessoal já sabia que os cristãos estavam sendo procurados. Então, ser cristão na época de Saulo era um risco muito grande, não havia direito algum, nem de voz, nem de expressão e muito menos de propriedade. Eram riscos reais que aconteciam. Esse mesmo Saulo, a caminho de Damasco, ele tem uma experiência com o Senhor Jesus. Ele cai, e muito importante dizer que o texto bíblico não diz que Paulo, ou melhor, que Saulo caiu do cavalo.
Ele fala que ele caiu em terra. Algumas pessoas supõem que o apóstolo, o então Saulo, perseguidor, estava a cavalo com seus amigos e foram, mas em nenhum momento é mencionado isso. Esta é uma interpretação equivocada. Não é impossível, mas improvável dentro do contexto do texto. Mas o texto diz então que Saulo cai e ouve uma voz: Saulo, Saulo, é duro recalcitrar contra os aguilhões, e ele, não conseguindo saber de quem era a voz, e assim como os outros que estavam à sua volta, que com ele iam na perseguição, Saulo ouve a voz e pergunta: quem é, Senhor? E ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. E naquele momento, Saulo tem um encontro com Jesus. E o Senhor Jesus diz: vai à rua direita, na cidade de Damasco, e lá você encontrará um homem chamado Ananias, e ele orientará no que deve ser feito. A narrativa então conta que Saulo vai até Damasco, com certeza ajudado, porque ele não estava enxergando nada, estava cego, e foi ajudado chegando ali em Damasco. Ananias, depois de uma ponderação com o Senhor, porque Ananias sabia quem era Saulo e ele estaria perseguindo os cristãos, e o Senhor Jesus diz a Ananias: cuide dele, porque ele será vaso, instrumento para pregar aos gentios. Disto podemos até entender que muitas vezes, algumas situações em que nos expomos, alguma dificuldade, Deus sempre tem um plano por trás desta história. O relato bíblico então nos conta que o Saulo é curado por Ananias, cai-lhe as escamas dos olhos, e em seguida ele se alimenta e depois é batizado. Ele se torna um cristão. O perseguidor agora se torna perseguido. Saulo, nesse momento, ele quer aprender mais, ele quer conhecer mais. E o texto bíblico vai nos ensinando, a partir do verso 19 e 20 do capítulo 9 de Atos, que o apóstolo Paulo, ele, em razão do seu encontro com Jesus, ele tinha uma postura de alguém transformado. Por esta razão, neste momento, eu gostaria muito que o irmão prestasse atenção nesta afirmação que vou lhe fazer. Diante de todas as circunstâncias, Deus nos dá alicerces para que possamos continuar a sua obra. Alicerces são sustentações que nos permitem viver a sua vontade. Porém, estes alicerces não podem surgir se nós não nos comprometermos com aquele que nos salvou. O apóstolo Paulo, ou melhor, Saulo, teve um encontro com Jesus. Este encontro o transformou e ele imediatamente começou a aplicar na sua vida a importância que ele dava ao Senhor Jesus. E por esta razão nós encontramos, por exemplo, este Saulo no verso 20, pregava Jesus como Filho de Deus. Capítulo 9, verso 20. Veja, o encontro com Jesus causou no apóstolo Paulo, causou no homem Saulo, que até aqui, neste momento, ele ainda não era Paulo, causou na vida deste homem o desejo de pregar sobre Jesus, falando quem ele era, não inventando uma teoria ou uma teologia. Saulo dizia: Jesus é o Filho de Deus. Verso 20. No verso 21, ele demonstrava sua transformação na vida. Um encontro com Jesus não nos permite ficar da mesma maneira. Por que razão? No verso 21 de Atos, capítulo 9, nós vemos o Saulo transformado. As pessoas diziam: mas não era esse que ia vir nos perseguir? Não era esse o perseguidor? Por que agora ele está pregando? Por que agora ele está defendendo o nome de Jesus? Quem é de Jesus não deixa de afirmar a importância de Jesus na sua vida. No verso 22 e no verso 29, nós encontramos este Saulo dialogando
com as autoridades daquela cidade e dos lugares onde ele estava caminhando. E não foi só em Damasco, foi em outros locais. O texto bíblico, então, nos deixa muito claro algumas afirmações que precisamos sempre nos lembrar. O encontro com Jesus, além de nos levar a anunciar, além de nos transformar, ele nos ensina a dialogar, conversar. Paulo não ia lá para confrontar, vocês são isso, são aquilo outro, vocês são do demônio. Paulo demonstrava às autoridades, àqueles que estavam à sua volta, o poder de Jesus. Isto é, Paulo estava lá para dizer, olha o que ele fez na minha vida. E tem muita gente gastando o nome de Jesus, dizendo que ele vai mandá-los para o inferno. Aqueles que não têm a Jesus Cristo estão condenados, a Bíblia mesmo diz isso. Mas Jesus não nos está chamando para ir e confrontar as pessoas para fazer com que elas fiquem com raiva. O Senhor Jesus nos chama para demonstrar a transformação que Ele fez nas nossas vidas e como isso é bom e que Ele pode fazer o mesmo pelos outros. Se nós não mostrarmos o que de bom Cristo tem feito em nós, como poderemos nós dizer para os outros que Ele pode trazer o melhor para aquele com quem você está falando? Esta situação toda em que Saulo estava vivendo como cristão demonstrou uma outra característica muito importante daquela época e na vida dele. Ele era cuidado pelos irmãos da igreja. Pelo fato de Saulo estar anunciando Cristo, ter renegado aquela vida de confrontação, de querer perseguir os outros só porque não acreditavam no judaísmo, os antigos senhores, senhores da lei, mestres, decidiram que iriam matar Saulo. Mas os irmãos em Cristo, vendo a transformação, vendo a habilidade dele de pregar, vendo sua capacidade de dialogar, de conversar com as pessoas, mostrando o poder de Jesus na sua vida, ele se tornou amado, cuidado pela igreja. O texto bíblico diz que a decisão dos inimigos era tirar a vida de Saulo, e os cristãos não saíram na rua levantando a placa dizendo deixe Saulo livre, ele tem liberdade de falar. E Saulo poderia dizer isso porque Saulo era cidadão romano. Ele poderia ir numa delegacia lá da cidade, se tivesse soldados romanos, e falar assim, estão tentando me matar aqui, esse pessoal aqui. Cadê o meu direito? O nosso direito como cristãos é de anunciar que Cristo é o nosso poder maior. Mas não como forma de causar confrontação, mas mostrar através da nossa vida que Cristo transforma qualquer pessoa. Se nós não mostrarmos isso, as pessoas terão dificuldades de aceitar e, como aqueles homens, nos odiarão. Nós não estamos aqui para provocar o ódio de ninguém. A palavra de Deus nos ensina que devemos orar principalmente por aqueles que nos perseguem. A palavra de Deus nos diz que temos que orar pelas autoridades. Ela não diz que não temos que orar por autoridades que fazem coisas contrárias à minha vontade. Ela diz que eu tenho que orar pelas autoridades, porque foi Deus que as constituiu. Você pode concordar com essa ideia ou não, mas a Bíblia diz isto. Você pode tentar fazer um contorcionismo para dizer que essa autoridade é a minha autoridade. O texto bíblico está falando de reis, governadores, líderes. E precisamos orar por eles. Precisamos cobrar, sim, mas com o mesmo princípio que Saulo utilizou. O princípio de ser transformado pela graça. Naquele momento, Saulo demonstrou que ele precisava de ajuda e foi cuidado pelos irmãos. Os irmãos o protegeram, os irmãos não confrontaram. Na verdade, os irmãos, Saulo, faça o seguinte, vá para outra cidade, continue a pregar lá, porque aqui a coisa está difícil, e deixa que a gente cuida. E Saulo foi colocado num local e passou pelo muro e foi para outra cidade. Chegando em Jerusalém, ele quis se aproximar dos irmãos ali da cidade, da igreja de Jerusalém, mas eles ficaram com medo.
Os irmãos ficaram com medo, porque esse cara era um perseguidor. Vai que ele vem aqui disfarçado e vai descobrir quem os nossos líderes. Ele pega Pedro, pega Tiago, pega João preso. E aí, como é que a gente fica? Era uma preocupação real. Mas o Senhor nunca desampara os seus. No momento que Saulo tentava se aproximar, os crentes ficaram com medo em Jerusalém. Surge Barnabé. E Barnabé faz a tutela, cuida, é o discipulado. Paulo foi discipulado por Barnabé nos seus primeiros dias. O recebeu e o apresentou à igreja. Nós precisamos trabalhar isso, saber como um está, acompanhar, orar por ele, e se este não estiver bem, ajudá-lo a se integrar. É muito importante. Olha que beleza, aqui na experiência de Saulo nós vamos encontrando uma igreja que estava sendo construída, estava sendo desenvolvida, estava vivendo a vontade de Deus. Neste momento, Saulo foi acolhido. Quantas vezes nós precisamos obedecer a Deus e acolher aqueles que chegam até nós, eles estender a mão para que eles possam ter um caminho para se encontrar e estabelecer comunhão. Quando nós vemos isso, nós encontramos ali no verso 27, Barnabé recebendo o apóstolo Paulo. E no verso 30, nós encontramos este mesmo Saulo, agora integrado na igreja, envolvido. Ele não se contentou, não. Onde quer que Saulo andava, ele ia e pregava. Ele estava atuando, ele estava em todas as regiões. No verso 30, nós encontramos este homem que saiu para perseguir e foi conquistado. E foi tão conquistado com amor que ele decidiu anunciar a graça de Jesus Cristo. O que quero então, nesta noite, após essa narrativa histórica da conversão do apóstolo Paulo, compartilhar com os irmãos? Eu quero lhes falar sobre os alicerces que Deus nos dá quando nós obedecemos ao que o Senhor nos estabelece e buscamos fazer a sua vontade. Saulo poderia ter procurado um médico, mas ele ouviu a voz de Deus, e quando eu falo procurado um médico, ele tinha autoridade, poderia ficar lá reclamando da vida por estar cego. Mas ele ouviu a voz do Senhor e foi procurar a cura, e conseguiu a cura, a restauração. Saulo, depois de restaurado, poderia se tornar um religioso, membro de uma igreja, mas não, ele queria demonstrar para todos a transformação de vida que ele teve, que ele era perseguidor e agora ele era um seguidor. Saulo não quis apenas ser alguém que estava na igreja, ele queria sair dela para dialogar. O evangelho nos leva a conversar com as pessoas, não impor a elas a nossa fé. Porque quem convence uma pessoa do seu pecado é o Espírito Santo, não é a nossa capacidade argumentativa. Tanto é verdade que Saulo mostra claramente que ele tinha bons argumentos, mas tentaram matá-lo. Saulo demonstrava essa transformação de vida. Ele foi cuidado pela igreja porque a igreja viu que ele servia ao Senhor. Teve até um cuidador, e como repetir aos irmãos, estou repetindo, ele não se contentou apenas em ficar ali, ele queria ir além, o máximo de pessoas possíveis, sabendo quem era Jesus. Quais são então os alicerces que Deus nos dá? Ele nos dá 4 alicerces para podermos realmente viver esta realidade. Ele nos dá paz, ele nos dá edificação, ele nos dá temor e ele nos dá multiplicação. Por que digo isso? Porque o verso 31 de Atos 9 diz: assim, pois, a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinha paz, sendo edificada e andando no temor do Senhor. E pelo auxílio do Espírito Santo se multiplicava. Esta era a igreja que vivia naquele momento.
Se queremos experimentar desta paz, se queremos experimentar desta edificação, viver este temor e multiplicar, precisamos aprender com o apóstolo Paulo, em que sua vida ele compartilhou, ele vivenciou, ele foi transformado pela graça que o Senhor Jesus estendeu até ele. Já parou para pensar que muitas vezes nós estamos tentando resolver as nossas vidas do nosso jeito e nos esquecemos que Deus nos dá a sustentação adequada para vivermos desta forma? Veja, o autor do livro de Atos, que é Lucas, ele escreve no verso 9, no capítulo 9, verso 31, exatamente esses alicerces que a igreja de Jesus vivia como consequência da atuação, não somente de Paulo, mas também da igreja, do então Saulo e da igreja. O primeiro alicerce que nós vemos sendo bem sustentado, porque Deus fazia isso na vida da igreja, é que ela tinha paz. E eu sempre gosto de usar essa expressão de que a paz que Jesus nos dá é uma paz com Z e não uma paz com S. Isso é paz com Z e não com S. Por que razão? Porque a paz com S é passageira. Ela depende da circunstância, ela depende dos momentos, ela depende se você não está passando por problemas. O próprio Senhor Jesus disse no capítulo 14 de João, no verso 27, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Então, a paz que a igreja experimenta é, e precisa continuar a ser, a paz de Cristo, não a paz dos homens, não a paz do mundo. O mundo nunca viverá essa paz. Porque a paz de Jesus Cristo não é igual à paz do mundo. Ali em Filipenses capítulo 4, verso 7, nós encontramos a afirmação de que a paz que Deus nos dá excede todo o entendimento. Porque a paz que Deus nos concede, essa paz de Deus que excede todo o entendimento, ela faz com que você experimente da serenidade diante do conflito. Ela faz com que você tranquilize a sua emoção, sua alma, sua mente, quando as coisas em volta parecem ser um furacão. Ou quando não estão acontecendo da maneira que você gostaria. A paz que nós podemos experimentar, que é o alicerce que Deus coloca na vida daqueles homens e mulheres que vivem de maneira objetiva a sua vontade, é uma paz que é justificada pela fé, não através de obras. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus. Não é a partir do que eu faço, mas do que Deus fez e fará na minha vida. No livro de Romanos, capítulo 5, verso 1, faz esta afirmação. Então, a igreja de Jesus, ali no livro de Atos, era uma igreja que tinha paz em tudo que era lugar. A igreja mostrava essa paz, porque ela não era construída pelos homens, ela excedia qualquer explicação e todos entendiam que aquela paz foi concedida por causa da graça e eram justificados. Mereciam o castigo, mas não recebiam a punição de Deus, porque Deus os havia justificado. Segundo lugar, o texto diz que tinha paz sendo edificada. Quando nós abrimos o livro de Efésios, capítulo 4, verso 29, nós encontramos uma outra afirmação sobre esta edificação. Efésios 4, verso 29, diz assim, eu vou ler para o irmão espere um pouquinho só para mim, para que eu possa abrir não somente a Bíblia, mas também o óculos. 4:29 de Efésios. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Quantas vezes nós estamos desconstruindo relacionamentos justamente por causa daquilo que estamos dizendo. Em vez de falarmos
palavras que edificam, estamos provocando a desconstrução, desmontando o relacionamento, destruindo possibilidades de construir pontes para o diálogo, para a conversa. Quando nós também procuramos no livro de Romanos, capítulo 15, verso 2, nós encontramos uma outra afirmação que o então apóstolo Paulo nos ensina sobre a edificação. Romanos capítulo 15, verso 2. Diz assim, portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Nós não temos que ficar de nhenhenhen com ninguém, não. Nós não temos que ficar passando a mão na cabeça dos erros das pessoas, mas aquilo que falarmos precisa ser dita para edificação, para construção. E quando falamos em edificação, estamos falando de atitudes que promovam crescimento, não destruição. Então, nossos atos, nossas palavras precisam ser ditas, quer seja na igreja, quer seja na família, quer seja no meio social em que a gente vive, de forma que promova edificação, melhoria, não destruição. A boca do crente precisa ser uma boca santificada pelo Espírito para trazer edificação, para trazer transformação para o melhor. Portanto, quando nós buscamos esse tipo de relacionamento com Jesus, experimentamos de paz, experimentamos de edificação, mas também vivenciamos o temor do Senhor. Veja o que diz ali, assim, verso 31, né? Assim, pois, a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinha paz, sendo edificada e andando no temor do Senhor. Aqui, essa ideia de andando, quer dizer, na prática, no dia a dia, sempre tendo em mente, o Senhor está me vendo. Eu tenho que fazer isso para a glória do meu Senhor. Eu tenho que agir de forma que o meu Senhor seja honrado. Eu não posso agir achando que Deus não está vendo. Por isso que, como crentes, precisamos no nosso casamento honrar as nossas esposas, valorizar os nossos filhos, amar os companheiros, os esposos. Cada um de nós que diz ser seguidor de Jesus Cristo precisa viver o seu dia no temor, no respeito ao que o Senhor nos tem ensinado. Salmo 111, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. O temor do Senhor é princípio da sabedoria, revelam prudência a todos que o praticam. E aí diz, o seu louvor, o louvor desse que é temeroso a Deus, que está sempre diante de Deus em respeito, permanece para sempre. Deus vai ouvir a sua adoração se em seu coração houver respeito ao que Deus lhe tem ensinado. Em Deuteronômio, capítulo 5, verso 29, nós encontramos esta afirmação. E isso foi Deus quem disse, quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Meus irmãos, é Deus, quem dera eles me obedecessem, quem dera eles me fossem respeitosos. E não estou falando de postura na igreja, achar que o fato de estar com roupa nova na igreja, isso já é temor. Deus está falando da nossa prática. Ali no texto de Atos 9:31 diz, e andando no temor do Senhor. Não era num lugar parado no culto, andando no dia a dia, no trabalho, na escola, nas relações familiares, em tudo. A igreja experimenta dessa presença maravilhosa de Deus quando em seu coração, esse desejo, eu quero honrar o Senhor com minha vida. Por fim, no verso 31 do capítulo 9, encerra dizendo, e pelo auxílio do Espírito Santo se multiplicava.
quando a igreja de Jesus aplica na sua prática, no seu dia a dia, a vontade de Deus, nas suas orações, no estudo da palavra, no testemunho, no dialogar com as pessoas, na demonstração de transformação de vida, o Senhor é quem promove o crescimento, a multiplicação. Vidas que vêm conhecer a Cristo. Quando nós lemos o Evangelho do Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 23, olha o que diz aqui. Esse texto me fez pensar muito hoje. Mateus capítulo 13, verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Esse texto deixa muito claro. Lance a semente, meu irmão. Compartilhe, reparta, ensine, mostre. Vai cair em terra boa. É verdade que este capítulo 13, no seu verso 1 até o verso 22, fala de semente sendo lançada à beira, entre espinhos, entre pedras. Acontece. Mas também acontece de que se lançarmos a semente, ela vai cair em terra boa. E vai dar o fruto necessário. Não podemos parar, não, eu não vou perder meu tempo, porque as pessoas não ouvem. Não desista, deixa o Senhor trabalhar. É o Espírito Santo que é aquele que converte, aquele que convence, não eu. Eu apenas testemunho, eu anuncio, eu falo com clareza. E aí as pessoas tomam a sua decisão. Também encontramos no verso 33 de Mateus 13 a seguinte afirmação. Disse-lhe outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu entre 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Entre outras palavras, a palavra de Deus não pode ficar fora, ela tem que estar dentro da vida do crente, da sociedade, das nossas famílias, porque se ela ficar lá, se ela for colocada de maneira correta, ela vai produzir, ela vai fazer crescer. Nós sabemos que o fermento tem esse poder de causar o enchimento da massa. Isso Jesus estava dizendo, deixa no meio, não deixa fora, não coloque para fora da vida das pessoas. Permita que este evangelho seja pregado em todos os lugares, em todos os ambientes. Vai dar o fruto, vai dar o crescimento. E por fim, aqui no verso sobre multiplicação, nós encontramos no evangelho de Marcos, capítulo 4, uma outra situação dentro desta multiplicação. Marcos 4, 30 a 32. Diz assim, disse mais, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é menor de todas as sementes da terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos a ponto de as árvores do céu poderem aninhar-se à sua sombra. A multiplicação é causada por Deus. Nós temos que lançá-la, nós temos que misturá-la. E mesmo que pareça ser um ato muito pequeno, uma atitude boba, pastor, mas é tão pouco, faça em nome do Senhor e o resultado virá. Quantas vezes uma pessoa está precisando apenas de um versículo bíblico para ouvir, mas ele vai ver a sua vida e ver se aquele versículo bíblico tem sua validade. Portanto, meu irmão, minha irmã, se queremos viver esses alicerces da paz, da edificação, do temor e da multiplicação, precisamos permitir que Jesus Cristo transforme nossas atitudes. Precisamos confiar, mesmo não vendo. Precisamos ir na direção da vontade do Senhor, mesmo que as coisas não pareçam boas. Precisamos dialogar, porque sempre haverá alguém para ouvir.
precisamos nos permitir ser cuidados para que possamos continuar a obra que Deus nos deu. Não deixe que isso fique de lado. Viva este Senhor. E eu lhe garanto que estes alicerces estarão sustentando sua vida, sustentando a vida da igreja, para a glória do Senhor e para seu crescimento. Que Deus possa abençoar sua vida, sustentá-lo, e que nesta noite, neste dia, você possa estar vivenciando a vontade do nosso Deus. Vamos orar? Querido Pai, eu te agradeço muito a oportunidade de compartilhar mais uma vez sua palavra e que possamos todos nós, nesta certeza dos teus alicerces para podermos fazer a sua vontade, que possamos ter a convicção a cada momento de estarmos na dependência do que o Senhor determina para nós. E então podermos ser sustentados para continuar dentro da tua vontade. Eu te agradeço por este momento. Rogo a tua bênção no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e até o próximo culto, se o Senhor assim nos permitir. Até morrer.